boa tarde a todas e todos. Um cumprimento aqui a toda a Câmara, aos funcionários, também a quem nos acompanha depois através da transmissão digital desta reunião do dia 25 de junho de 2025 e começamos então pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Por ido antes da ordem do dia, queria saber quem se quer inscrever. Sra. Vereadora Anabela Cardoso, Sra. Vereadora Célia Azevedo, Sr. Vereador Paulo Portela, Sr. Vice-Presidente. Sra. Vereadora, faz favor. Muito boa tarde a todos. Queria deixar aqui a referência a algumas iniciativas que decorreram nos meus pelouros. Desde logo no dia 17 de junho, o facto de termos alcançado um importante marco na certificação de Baião como destino turístico sustentável, ao atingirmos o grau ouro, atribuído pela EarthCheck e com o reconhecimento internacional do GSTC. Uma cerimónia que decorreu no Mosteiro de Santo André de Ancede e onde foi entregue o galardão ao município de Baião. Felicitar todos que se envolvem para que o município consiga atingir esta marca. Deixar aqui uma referência que no passado sábado também reabrimos a Casa das Bengalas, depois de uma intervenção em que fizemos a renovação de todo o espaço museológico, portanto um espaço que dignifica aquilo que é uma das peças maiores do nosso artesanato. Depois deixar aqui uma referência ao concerto de encerramento do ano letivo do Conservatório de Música de Baião, que decorreu no passado domingo em Mesquinhata, e felicitar todos os envolvidos naquele projeto. Eu que fui acompanhando as iniciativas do Conservatório ao longo do ano, nota-se uma grande evolução naqueles alunos e felicitá-los todos por esse trabalho. Depois deixar aqui o convite para o Achego do Ourofest, que se realiza já no próximo sábado, a partir das 14h30 na zona da Ermida, na zona de lazer, com música ao vivo e com desportos náuticos. Nos dias 4, 5 e 6 de julho teremos mais uma edição da Revolução Grisalha, que desta vez decorre na Praça Dom Manuel de Castro, e fica o convite para que todos se possam associar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em si cumprimento todos os presentes e quem nos vai ver e ouvir posteriormente em suas casas. Tem chegado ao nosso conhecimento, através de vários municípios, que aqui na Vila de Baião, no período da noite, o trânsito, as pessoas que transitam em diversas viaturas, seja automóveis, motas, enfim, põem em causa a segurança de outras pessoas que por ali circulam. Portanto, terão, segundo a informação que nos chega, efetuado manobras desrespeitando os sinais existentes, enfim. E antes que aconteça algo de maior, e uma vez que compete às câmaras também a regulamentação das vias de comunicação sob a sua jurisdição, apelar que junto das entidades competentes e, se possível, com colocação de lombas, talvez, no centro, na Rua de Camões, poderíamos minimizar aqui ou antever algo de evitar que algo de mau aconteça. Portanto, não foi só um município, foram vários que têm, não sei se até ao momento já chegou algum reporte sobre esta situação, mas de facto há pessoas que se sentem inseguras quando circulam à noite aqui no centro da Vila de Baião. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar a Câmara, todas e todos aqueles presentes, e bem como aqueles que dentro de dias nos vão ver lá em casa. Eu começava por falar em 5 temas acerca do que foi dito aqui na última reunião de Câmara, isto porque na altura o Sr. Presidente não me deixou responder e esclarecer algumas das coisas que aqui foram ditas. E o primeiro assunto que queria abordar aqui é o seguinte, Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem vindo várias vezes daqui das reuniões de Câmara a falar sobre a minha situação de ser ou não candidato à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas. Já dei aqui as minhas explicações, já falei aqui nesta Câmara,
Já disse aos baionenses o que se passou de facto. E assim queria solicitar ao Sr. Presidente que no futuro não voltar a falar sobre este assunto, porque acho que o faz, e tenho percebido isto depois de ver as reuniões, que o faz no sentido de me tentar diminuir, o que é difícil. Como sabe, não é fácil de me diminuir. E por isso continuarei a dizer aquilo que acho mal, que sei que é incómodo para este Executivo Socialista, independentemente da minha situação de ser candidato ou não. Mas deixo desde já um aviso, que da próxima vez que o Sr. Presidente me tentar diminuir ou tentar falar sobre esse assunto, eu irei lhe responder a um nível que eventualmente o Sr. Presidente não vai gostar, que não é o que eu quero fazer, mas será uma forma de eventualmente perceber o quanto isso me chateia e o quanto isso acho que não é bem a propósito. Depois, falar sobre outro tema, o tema da adega de Baião, que pertence à Cooperativa Inova Baião. E queria aqui deixar bem claro o seguinte: o Sr. Presidente quase que insinuou que eventualmente eu posso estar ligado à não concretização de negócio de compra por parte da autarquia. E queria dizer a esta Câmara que fico imensamente satisfeito pela importância que me dão. Eu sabia que era importante, não sabia que era tanto, e nem sabia até que conseguia ter influência nas instituições, mesmo sem fazer parte delas ou estar nelas. E, portanto, eu queria dizer aqui o seguinte. Primeiro, eu não participei na votação, nem na Assembleia Geral da Votação dos Cooperantes sobre a venda à Câmara Municipal do edifício. Segundo, sempre disse nesta Câmara, e ainda hoje continuo a dizer, que aquilo são umas instalações fantásticas e que era um bom projeto para Baião, aquele ou outro em que a Câmara se devia empenhar, dadas as muitas possibilidades de utilização daquele espaço. Terceiro, até hoje, mesmo depois de procurar, não consegui ver documento nenhum que comprovasse tudo aquilo que foi dito nesta Câmara por Executivo Socialista, em que a Câmara ia fazer as obras e ia devolver a gestão aos privados, neste caso à Inova Baião. Não consegui ver nada escrito por parte da autarquia a assumir o compromisso, e deve ter sido por isso que os cooperantes não acreditaram e, portanto, não conseguiram que os cooperantes vendessem o edifício à Câmara de Baião. Conclusão, este Executivo falhou. Mas também faço aqui um desafio, que arranjem-me este documento por escrito, onde está essa proposta vertida, para eu ter a certeza e dar também aos cooperantes, porque ninguém sabe dessa proposta. Dizer ainda que com o futuro Executivo da Câmara Municipal, seja ele quem for, se assim o entenderem, a atual administração está disponível para voltar a falar para uma eventual solução que sirva aos interesses do Conselho, os interesses dos habitantes de Baião, os interesses dos cooperantes, que sirva a todo o interesse. O Sr. Presidente disse, inclusive, que havia outro projeto para além do projeto da Câmara Municipal, que eu não conheço mais nenhum projeto, mas se o senhor conhece, agradecia que me o fizesse chegar e à atual administração, porque na que eu tenha conhecimento não há qualquer projeto para aquele edifício, até à data de hoje. Depois, na última reunião também falei aqui de um equipamento instalado na Câmara, instalado em Bitetos, no Marco Canaveses. Afirmei aqui que andávamos sempre atrás e que eu me lembre, não falei em momento algum que era da responsabilidade da Câmara, mas logo, muito depressa, o Sr. Vereador Filipe Fonseca veio dizer que aquilo não era um equipamento da Câmara, era de privados. Inclusive, bem sempre com os meus exemplos, que eu agradeço, mas também agradeço que não falo muito neles, porque não tenho essa necessidade, nem vejo que seja muito importante. E que eu até sabia que aquilo era um investimento privado. E o que eu quero dizer ao Sr. Vereador Filipe Fonseca é que o serviço autárquico e o serviço do poder público é isso mesmo. É captar investimento. É que, independente de público ou privado, Baião anda sempre atrás. Anda sempre, exceto nos selos. Nos selos e nos guardarões estamos à frente. Porque em Baião não houve nenhum privado que fizesse isso, mas também que eu tenha conhecimento, nunca a Câmara Municipal teve a ideia, nem a veleidade de desafiar qualquer outro investidor a vir para Baião e montar um equipamento daqueles. Portanto, quer seja privado, quer seja público, a Câmara não consegue. E quando consegue, andamos sempre atrás dos outros. Depois, e já estou mesmo a acabar, Sr. Presidente, falar sobre o tema das manutenções de vias de comunicação. A minha colega que sempre fala aqui nas limpezas de vias de comunicação, o Sr. Presidente, que não são só as vias da Câmara que estão mal, e logo lá, desculpa, que também as nacionais. Mas sejamos claros, a Câmara de Baião está a falhar nas limpezas que são da sua responsabilidade. E, porque, dada a quantidade de gente e de colaboradores que têm entrado
como assistentes operacionais, era mais que evidente, se houvesse uma boa gestão, que isto haveria de estar melhor tratado. Mas o mais caricato, estou a utilizar o tempo da minha colega, que não utilizou o Sr. Presidente. Ai, não me tinha dito, faz favor. A minha colega utilizou 1 minuto e meio. Muito bem, faz favor. Pode ser? Pode, claro. Pronto, muito obrigado. Mas o caricato disto é que logo a seguir a Câmara, diz o Sr. Presidente, que a Câmara tem disponibilidade para assumir a limpeza das vias de comunicação nacionais no âmbito de transferências de competência. Este Executivo não é capaz de fazer a sua obrigação, limpar as vias municipais, e por isso até teve que recorrer a empreitadas, sendo que não vai conseguir porque, dada a escassez de mão de obra. E também dizer, de certeza absoluta, que a limpeza das vias de comunicação não deve estar no compromissómetro, senão devia ser uma das coisas que deve estar a falhar. E, portanto, como é que alguém que não consegue colocar as suas vias de comunicação em bom estado vem agora exigir ou dizer disponibilidade, manifestar a disponibilidade para tratar das vias de comunicação a nível nacional? Só tem uma explicação: é querer arranjar mais uns empregos, é querer criar mais uma necessidade para arranjar mais uns empregos, para que depois, no final, continuemos sem fazer aquilo que nos é devido. Depois, sobre a taxa turística. A taxa turística, muito telegraficamente, dizer o seguinte, Sr. Presidente: pela justificação que nos deu aqui para a não implementação da taxa turística, é uma justificação que é válida para todos. E nós, no PSD, até temos a habilidade de lhe dizer que, dado que aconteceram os incêndios mexeram com a vida de todos, porque é que não abolir todas as taxas do ano 2025 que a Câmara Municipal, neste caso, cobra aos utentes de Baião e às empresas? Porque não aboli-las todas, inclusive com efeitos retroativos a janeiro? Porque não? E se o Partido Socialista trouxer esta proposta cá à Câmara, nós votamos a favor, dado que teríamos que ter uma igualdade de tratamento para todos e não só para alguns. Por último mesmo, Sr. Presidente, por último mesmo, é uma proposta. A Câmara de Baião normalmente faz uma festa com os imigrantes, e nós no programa do PSD, no programa eleitoral, tínhamos também o nosso tema, os imigrantes. E eu pergunto, porque é que a Câmara Municipal, em vez de fazer um almoço e uma festa, nós fazemos aqui uma proposta, este ano, que fizesse noutros moldes, fizesse inscrições, em que cada um dos imigrantes dissesse o país onde está, o que está disposto a contribuir para ajudar as empresas e as pessoas de Baião a poderem lá levar os seus serviços e produtos para divulgarem as marcas de Baião. Para além disso, também dizer e querer saber se esses imigrantes estavam disponíveis a investir em Baião, em quê, de que forma, para que nós víssemos a possibilidade de lhe poder ajudar, estar disponíveis para que eles viessem a investir em Baião. No fundo, o que eu acho é que nós devíamos fazer um fórum de investimento com os imigrantes e não uma simples festa, porque acho que de festas em agosto é coisa que não falta no Conselho de Baião, ainda bem, e os imigrantes poderiam ser nós mais úteis aos imigrantes e os imigrantes mais úteis a quem está permanentemente em Baião. Era tudo e muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora é o Sr. Vice-Presidente. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, serviços do município, quem nos há de ouvir lá em casa. Também dar aqui nota de 2 ou 3 situações que se desenvolveram e que se estão para desenvolver, nomeadamente aquilo que aquilo que será o dia da manhã, com a inauguração da requalificação das obras das nossas extensões de saúde, desde logo a extensão de saúde da Iris, Gestação e Teixeira. Amanhã teremos a oportunidade de ter cá o Sr. Secretário de Estado a inaugurar essas 3 infraestruturas, a requalificação dessas 3 infraestruturas, e realmente dar conta que, felizmente, em Baião foi possível conseguir candidatar-se a esse investimento, requalificar todas as extensões de saúde. Simultaneamente, e apesar de não estando cá em funções, mas também tive a oportunidade de ter conhecimento daquilo que tem sido o aproveitamento dos fundos comunitários e do investimento. Recordar aqui aquilo que foi já desde 2009 a requalificação do nosso parque escolar, a forma como as nossas infraestruturas escolares estão todas elas devidamente equipadas e capacitadas para os nossos alunos,
agora aquilo que foi o nosso aproveitamento dos fundos comunitários para requalificar todas as extensões de saúde. Felizmente foi possível neste mandato requalificá-las todas. Amanhã será, depois daquilo que também já foi o dezembro do ano passado, a inauguração da extensão de saúde de Santa Marinha do Zezer, e que também coincidiu com a contratualização da Unidade de Saúde Familiar de Santa Marinha do Zezer. Amanhã teremos a oportunidade de inaugurar 3 requalificações e deixar essa informação, e quem puder estar presente e assistir às inaugurações das mesmas, tanto cá um representante do nosso Governo, deixar essa informação. Todos sabem também aquilo que foi o trabalho desenvolvido, a forma como nós também nos agarramos a esta oportunidade, ainda havendo reivindicações da nossa parte, porque no decorrer das obras apareceram mais trabalhos que o município já foi assegurando e para o qual demonstrou disponibilidade financeira, mas como é óbvio, estamos a fazer todos os nossos esforços e as nossas reivindicações para que sejamos reembolsados desse esforço financeiro que foi feito da nossa parte, para que todas as instalações estejam em dignas condições e para poder receber todos os nossos utentes do nosso concelho. Depois também dar nota, e acreditamos muito nisso, que finalmente será encontrada, e acreditamos que seja já no dia da manhã, que também seja contratualizada a possibilidade do Polo de Eiris também poder funcionar num modelo de unidade de saúde familiar, mesmo sendo agregada a uma das que já existe, mas acaba por ser uma resposta para as populações e para ir muito de encontro àquilo que era reivindicado por nós, que era uma saúde e uns tratamentos de saúde e o acesso à saúde igual para todas as pessoas do nosso território. Portanto, deixar esse registro que finalmente temos esta oportunidade e aproveitamos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir requalificar essas extensões de saúde. Depois também aquilo que já está a decorrer no dia 2, que é a nossa segunda semana do desporto e do associativismo, a forma como também se preparou um programa direcionado para toda a população, para as diferentes associações, diferentes IPSS que também se associam a esta semana, e apelar aqui à participação de todos, para não estar aqui a evidenciar aquilo que será o cartaz, apelar a que todos possam nas nossas redes sociais ver as diferentes atividades que se vão desenvolver ao longo desta semana, e mais uma vez naquilo que é a diversidade dessas atividades, a forma como estamos a tentar chegar a todo o público, e acima de tudo deixar uma palavra de agradecimento aos nossos colaboradores que também se envolveram e que perceberam qual era a nossa vontade, e portanto acredito que será mais uma semana de grande sucesso dentro daquilo que também é a nossa promoção da atividade desportiva, assim como valorização do trabalho das nossas associações. Depois também uma outra situação que, até porque o Sr. Vereador referiu-se também à minha pessoa, se o Presidente autorizar, só mesmo também fazer aqui um pequeno apontamento, compreendendo perfeitamente o Sr. Vereador num dos 5 assuntos que trouxe da última reunião, até porque eu também tive a oportunidade de rever a nossa reunião, e até pelo sorriso que o Sr. Vereador esboçou depois de eu também falar aqui neste assunto, imaginaria que realmente hoje também tinha que trazer aqui esse assunto. De qualquer das formas, aquilo que ouvimos da parte do Sr. Vereador é aquilo que eu também tinha dito aqui na última reunião, não deixa de contrariar aquilo que eu dizia que é um investimento privado. Não é por o Sr. Vereador me estar a dizer que eu vou deixar de valorizar aquilo que também é a ação do Sr. Vereador nas diferentes ações que tem nas suas atividades e nas suas empresas, e acredito que também o incentivo que possa ter sido dado a esse investidor, não estando eu cá nessa altura em funções, mas acredito que também terá havido se calhar algum tipo de diálogo, algum tipo de candidaturas que possam ter sido feitas e que tenha havido alguma disponibilidade também para os nossos territórios, onde as empresas que eu falei de Sobredo também estão instaladas. E, portanto, acho que aquilo que aconteceu no Marco Canaveses, em Bitetes, que não há de ter sido nada diferente do que aconteceu aqui no nosso território, e onde um investidor aproveitou essas oportunidades e, acima de tudo, reiterar o que dizia na última reunião, desejar o maior sucesso àquele investidor que está naquele território. Se da parte dele houver disponibilidade e interesse também em aproveitar o nosso território para desenvolver essas atividades, e ao mesmo tempo voltar a reiterar junto dos nossos investidores, das pessoas de Baião, outras de fora, que queiram vir para junto de nós, valorizando aquilo que também é o trabalho
aqui do meu colega vereador, da forma como sempre esteve receptivo para receber entidades externas e as locais para investimentos que queiram fazer aqui em Baião, nomeadamente a possibilidade que têm em aceder aqui a um atendimento privilegiado e que os ajuda a ter essa vontade de investir no território. Portanto, a todos aqueles que queiram vir para Baião e aqueles que estão cá no território e que queiram aumentar as suas dinâmicas de investimento, nós também cá estaremos para os receber. Naquilo que for atividades que tenham por detrás a atividade física, desportos, e isso também da parte do vereador do Pelouro do Desporto, pelo menos contem com a minha vontade e com a minha disponibilidade de também ser um dos promotores dessas atividades. Muito bem, muito obrigado. O Sr. Vereador José Lima fez-me ali sinal, já depois da inscrição, eu sugeria o seguinte, como há ali uma situação que eu de qualquer das maneiras lhe iria passar a palavra, não sei se tem a ver com isso ou não, eu depois passo-lhe a palavra a propósito da interpelação da adega e depois, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, falaria nessa altura. Ora bom, algumas considerações às interpelações que aqui foram feitas, começando pela Sra. Vereadora Célia Azevedo, que levanta aqui um problema de uma alegada falta de segurança em relação aqui a uma via ou a vias aqui no centro da vila de Baião e remete aqui, quer dizer, no meu ponto de vista, há aqui 3 linhas de força relativamente à sua intervenção, no meu ponto de vista. Por um lado, aquilo que é o Regulamento Municipal de Trânsito e a forma como ele está, enfim, estruturado e condiciona aquilo que é a forma da utilização das vias, quer por pessoas, quer por veículos, não é? E desse ponto de vista, esse regulamento é um regulamento aprovado aqui por unanimidade, que a senhora vereadora também teve a oportunidade de votar, portanto, não será tanto um problema de regulamento. A outra questão é dizer, bom, mas se há um regulamento e que estará adequado, até porque foi aqui votado, e é a forma se é ou não cumprido. E a forma como é cumprido não compete à autarquia, há uma autoridade própria, não é? Das forças de segurança, neste caso a GNR, que tem, digamos, a responsabilidade e a autoridade para o fazer cumprir. E, portanto, eu não sei se devo depender das suas palavras, que é a Câmara, por sua intervenção, fazer chegar à GNR essa sua interpelação aqui, eventualmente, porque me parece que é o correto, eventualmente com a indicação das pessoas e em concreto, não é? Porque isto tem chegado, não é, ao nosso conhecimento de muitas pessoas e tal, era muito interessante as próprias pessoas, que da mesma maneira que lhe fizeram chegar a si, podiam-nos ter feito chegar a nós, à Câmara não chegou nada, mas nomeadamente à GNR, porque mesmo que as pessoas não saibam que quem tem que fazer cumprir o regulamento, porque se é o regulamento, a Sra. Vereadora poderia ter dito, eu conheço o regulamento e fomos nós que o aprovamos, eu até o votei a favor. Se depois, se as pessoas cumprem ou não cumprem, certamente a Sra. Vereadora teve a oportunidade de dizer, bom, quando alguém incumpre com um determinado regulamento, há uma autoridade que tem, enfim, responsabilidades na matéria e dizer, pode até, inclusivamente, fazer chegar diretamente à GNR. Portanto, eu interpreto que essa sua interpelação aqui é no sentido de nós próprios, Câmara, fazermos chegar, enfim, a ata da reunião ou qualquer coisa à GNR com esta sua questão. E depois há um terceiro pilar que é fundamental, não é? E que penso que a Sra. Vereadora não lhe deu, enfim, o destaque que eu penso que é importante dar, e não estou a dizer que não, enfim, já noutras circunstâncias já falamos, não estou a dizer que não o valoriza, estou a dizer é que não lhe deu o destaque a quem, efetivamente, eventualmente, em função disso, prevarica. Ou seja, o regulamento que nós aprovamos aqui, se toda a gente o cumprir, nem era preciso a GNR para nada. Portanto, isto aqui, como em muitas outras circunstâncias, falávamos nisso aqui há uns tempos atrás, a propósito, por exemplo,
dos animais e do abrigo animal, e que nós pomos sempre o foco, ou muitas vezes há quem ponha o foco, e como é que se faz aos animais errantes, esquecendo-se que, em primeiro lugar, estará muitas vezes na base do abandono. O abandono é o próprio cidadão. E, portanto, aqui também o problema de segurança tem que ser colocado sempre, e fica aqui a minha sugestão, mais uma vez, é de quem não cumpre um regulamento, que é um regulamento bem feito e que mereceu aqui a nossa aprovação. Mas faremos chegar depois a ata da reunião, se assim o entender, ao Sr. Comandante da GNR, e fica também a sugestão à Sra. Vereadora para que as pessoas que lhe fazem essas comunicações o possam fazer chegar também à Câmara, mas diretamente à GNR, e inclusivamente era muito interessante essas próprias pessoas, mesmo agora, depois de lhe terem dito assim, poderem ir à GNR e dar conta também disso. Depois, o Sr. Vereador Paulo Portela, 5 assuntos, em que me pede para eu não voltar a falar no facto de ser ou não ser candidato à Câmara, porque entende que eu, quando falo isso, é para diminuir ao Sr. Vereador. Não tem nada a ver com isso, até porque eu acho que não tenho capacidade, nem condição, nem vontade de o diminuir. Nunca o disse, portanto, se o senhor o interpreta nesses termos, é o senhor que se está, você próprio, a diminuir-se, portanto, não tem nada a ver com isso. E depois, quando diz que depois me faz aqui um aviso, não é? Que acha que é incómodo algumas coisas que diz. Pronto, eu acho que também já estamos num estádio, estamos aqui a meia dúzia de semanas do final deste mandato, nem eu o condiciono assim naquilo que o senhor diz, nem o senhor me condiciona a mim. E, portanto, agora que vai pôr isto a um nível que eu não vou gostar, não sei se o senhor vereador terá condição, isso sim, para baixar o nível em relação a algumas coisas que aqui já disse. Portanto, enfim, mantenhamos aqui uma certa elevação do nível. Eu reitero que eu gostava que o senhor vereador fosse candidato. É tão simples como isso. Não estou a ver que com isto, de alguma forma, possa diminuí-lo de alguma forma. Pelo contrário. Pelo contrário. Portanto, enfim, mas aqui nós não nos condicionamos um ao outro em relação àquilo que dizemos e devemos efetivamente manter um nível elevado na discussão. Quanto à adega, enfim, o Sr. Vereador pediu para intervir, eu também tenho aqui uma consideração ou outra a fazer. É verdade que o Sr. Vereador é que liderou, porque tem não só a competência como a autoridade e delegação de competências desta Câmara, aprovada por esta Câmara, obviamente com a minha confiança política quando propus essa mesma delegação de competências, e portanto foi ele que liderou todo este processo. Eu participei nele umas 3 ou 4 vezes e também vou falar sobre isso, mas eu passava a palavra ao Sr. Vereador para poder eventualmente, se assim o entender, enfim, pronunciar-se sobre as considerações do Sr. Vereador. Faz favor. Bom, obrigado, Sr. Presidente, se me permite, porque pronto, não estava inscrito, mas foi feita aqui mais uma vez uma referência a um dos assuntos que, para mim, foi daqueles que mais trabalhei durante o tempo que estou nesta Câmara, e que, efetivamente, tem um desfecho que é aquele que eu, de alguma forma, alguma vez pensava ou pretendia. Mas, acima de tudo, acho que há aqui um esclarecimento que deve ser dado à população e que as pessoas que nos vão ouvir, essencialmente do outro lado, quando tiverem a oportunidade de o fazer, para ficarem devidamente esclarecidas. Porque nós cá dentro, nós que estamos aqui, esta Câmara que está aqui, está devidamente esclarecida, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, aquilo que o Sr. Vereador Paulo Portela ali diz, pronto, diz por dizer, porque tem conhecimento pleno daquilo que eu irei dizer a seguir e daquilo que esta Câmara tem, naturalmente, informação. Eu vou dar apenas aqui, praticamente, aquilo que foi o fecho de toda esta negociação e todo este projeto que começa em 2014 e que termina há um ano, sensivelmente há um ano atrás. Em 12 de março de 2024, então estamos a falar há um ano e mais 2 ou 3 meses, eu próprio enviava para o Sr. Presidente da Inova Baião
e dizia: caro amigo, caro presidente da Nova Baião, amigo António Campelo, no seguimento do e-mail enviado no dia 15 de fevereiro de 2024, portanto, um mês antes, que reencaminhou em infra, venho pelo presente questionar se já tem mais alguma informação, decisão sobre o processo em causa. O Sr. Presidente, pronto, o processo depois está aqui, pronto, está aqui desenvolvido, entre outras coisas, vou só referenciar aqui uma coisa ou outra, mas dizer aqui assim: desta forma, e para que se sinta confortável, isto no dia 12 de março, desta forma, para que se sinta confortável, entende esta Câmara propor como proposta final o valor de 465 mil euros. Mais uma vez reforço que o objetivo e o propósito da Câmara Municipal é único e exclusivamente o de requalificar e dotar o edifício de novas infraestruturas e, naturalmente, devolvê-lo ao setor agropecuário com todas as valências que o presente exige, de forma a colocar o setor primário do Conselho e da região noutro patamar, valorizando o mesmo. Passando à frente, digo depois aqui, estamos disponíveis para rapidamente desenvolver e avançar com o projeto de especialidades, porque o projeto de arquitetura há muito tempo tinha sido apresentado em Assembleia da Inova Baião, por mim próprio nas instalações da Assembleia da AD Cooperativa ou da Inova Baião. Portanto, estamos disponíveis para avançar com o projeto de especialidades, de forma a que no mais curto espaço de tempo, porque o tempo ia-se esgotando, podermos avançar com as candidaturas a fundos comunitários, identificados pela Comissão de Coordenação e pela Comissão e pela Comunidade Intermunicipal. Pelo que agradeço toda a colaboração, me reforço a ideia que não existe mais margem para continuarmos neste impasse. Dia 12 de março de 2024. No dia 13, o Sr. Presidente da Inova, o Sr. António Campelo, responde-me e diz: excelentíssimo Sr. Vereador José Lima, de facto, ainda não há decisões definitivas, mas esse assunto está a ser alvo da nossa maior atenção. Atenção que tudo isto que eu passei para o Sr. Presidente da Direção, o mesmo também tinha a consonância com o Sr. Presidente da Assembleia da Inova Baião. Portanto, ele responde-me e diz-me: mas esse assunto está a ser alvo da nossa maior atenção. E vem aqui e continua. Dia 13 de março. No dia 21 de abril de 2024, da direção, portanto, da Inova Baião, diz assim: excelentíssimo Sr. Vereador José Lima, sei que demasiado tempo passou desde a sua comunicação de 12 de março último, questionando-me sobre as decisões da Inova Baião. Finalmente, no passado sábado, dia 20 de abril, realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária, agradavelmente mais concorrida que o costume, para que os cooperantes da Inova Baião, Cooperativa Serviços Limitada, terminassem o futuro do seu imóvel. Colocada à votação a decisão de vender ou não vender o imóvel da antiga adega cooperativa à Câmara Municipal de Baião pelo valor de 465 mil euros, os cooperantes decidiram maioritariamente que a venda não deveria ser realizada. Eu quero dizer o seguinte mais sobre isto. Tudo isto é um processo que se inicia, como eu disse, em 2014, da qual o Sr. Vereador, hoje Vereador Paulo Portela, tem conhecimento desde essa altura, na altura com o Presidente da Associação Empresarial de Baião. É um desfecho que não era aquilo que a Câmara Municipal pretendia, e eu muito menos, como é lógico, porque envolvi-me todos os dias e com todo o empenho que sempre tenho e a determinação que tenho na vida. Porque isto era fundamental para o município de Baião. Os senhores sabem disto que estamos a falar, falamos várias vezes sobre isto. E é uma pena que as coisas aconteçam assim. E hoje, aquilo que sei, portanto, que é o Presidente da Inova Baião, portanto, a verdade é que numa situação diferente, o senhor tinha vindo a apresentar a direção à Câmara Municipal, que era normal o senhor fazê-lo, ou qualquer direção que assume responsabilidades deste calibre, eu diria mesmo assim, deste calibre, fazem naturalmente a qualquer Câmara Municipal. Não, a Câmara Municipal é a entidade maior de qualquer município. A verdade é que não o fez, mas eu sei, pronto, pelo menos a informação que tenho, o senhor é o Presidente da direção da Inova Baião. Eu tenho com o senhor, entre outras pessoas, um membro também que julgo que é da direção, que participou em todas estas coisas. Tudo, desde o princípio. E naturalmente que ele sabe exatamente isto, e o senhor também sabe. Pronto. Sabemos disto. Portanto, vir aqui dizer às pessoas, para nos ouvir lá fora,
E esta foi a única e simplesmente a razão pela qual eu pedi para intervir. Para que lá fora as pessoas percebam que isto não é assim conforme o senhor está a dizer. Porque cá dentro nós sabemos todos que esta é a realidade. A ADE Cooperativa não foi vendida à Câmara Municipal por um valor de 465 mil euros, que anteriormente, na primeira vez que falaram em dinheiro, era 250 mil euros. E depois vêm por ali fora a desenvolver, a dizer que, pronto, que afinal o passivo que a cooperativa tinha ia subindo, cada vez que se ia falando, ao ponto de chegarmos exatamente ao valor dos 465 mil euros, que chegámos ali e dissemos que não há mais nada a fazer, porque também não sei para que é que seria o dinheiro, sinceramente. Não sei para que é que o dinheiro seria. Para requalificá-lo não, porque nós aqui íamos requalificá-lo, íamos dotá-lo e entregá-lo novamente ao setor. Portanto, acho que é um ciclo que fica aqui fechado, que infelizmente é fechado desta forma, mas é o que aconteceu. Portanto, acho que é um esclarecimento para todas as pessoas que nos possam ouvir no futuro e que possam ouvir e podem questionar, seja por que for. Estou aqui com a mesma determinação de sempre e dizer às pessoas, isto não aconteceu, o projeto não aconteceu, não avançou, porque, infelizmente, a direção e a Assembleia, os cooperantes da Inova Baião, da antiga Adega Cooperativa de Baião, não o quiseram fazer. Muito obrigado. Um esclarecimento esclarecedor, passo o pleonasmo. Apesar de eu ter dúvidas, se o Sr. Vereador deveria, enfim, ler documentos entre duas entidades, e uma delas que já não está em funções, mas já que o fez, e isso clarifica. Não é a primeira vez que se fala disto aqui, eu depois sugeri ao Sr. Vereador que anexasse essa documentação, essa e outra, a esta reunião de Câmara. À ata. Sr. Vereador Paulo Portela, eu relativamente a esta matéria, só acrescentar o seguinte: eu admito que o senhor seja hoje o presidente de uma associação e que, uma vez que, em função das perguntas que faz... Sr. Presidente, de uma cooperativa, não de uma associação. De uma cooperativa, será um assunto que eu, não hoje, mas numa das próximas reuniões, lhe hei de localizar relativamente àquilo que é o objeto de uma cooperativa, porque o senhor disse na última reunião que visa o lucro e é por isso que se envolveu, e portanto uma cooperativa não visa o lucro, mas isso será outra altura, podem também ter, enfim, tê-lo aconselhado mal, não é? Uma cooperativa não visa o lucro, quando muito visa, numa perspectiva de escala, garantir melhores condições a sócios, que é coisas diferentes. Mas pronto, mas dizer-lhe só o seguinte, eu acredito que o senhor é hoje presidente de uma entidade, vamos então dizer assim, que uma de duas, ou não lhe contou tudo, e se não lhe contou tudo, o senhor é hoje presidente de uma entidade que lhe ocultou informação, ou então não lhe ocultou, e se não lhe ocultou, o senhor vereador não devia pegar neste assunto da forma como pegou. Porque poderia ter dúvidas em relação àquilo que lhe contaram os membros anteriores, não podia ter dúvidas em relação àquilo que nós falamos aqui na reunião de Câmara, porque aquilo que o senhor vereador aqui referiu só complementa aquilo que nós aqui dissemos. E o senhor, a sua dúvida, nunca viu nada escrito. Pronto, ok, então isto mata a questão. Escrito. Ponha em causa as pessoas que receberam aquilo que se calhar não lhe contaram. É esta, assim, a situação. E, portanto, Sr. Vereador, dizer-lhe duas ou três coisas. Documento escrito, o Sr. Vereador vai-lhe mandar este documento escrito. Dizer-lhe mais uma ou duas coisas. Eu próprio, a dada altura, percebendo que isto não avançava, participei numa ou duas reuniões, pelo menos duas, em que estiveram o Presidente da Direção, digamos assim, e da Assembleia Geral, em que lhe falámos exatamente nestes termos, que não era preciso isto escrito, porque o vereador Lima é uma pessoa de palavra, e eu também. E, portanto, quando o senhor diz que eu na última reunião o associei, eventualmente, a si, ou que se sentiu associado à não-venda, é a interpretação sua, mas é verdade uma coisa, Sr. Vereador, não tenha dúvidas que
há de ficar para a história que houve a possibilidade de, com um investimento público, nós termos qualificado um equipamento simbólico do nosso território, pelo que está para trás, mas principalmente por aquilo que podia ser para a frente, e por via das decisões de quem as podia ter tomado, e por via de quem, aqui nas reuniões de Câmara, sabia da nossa intenção, como o senhor sabia, e não ter tido, nomeadamente quando pensou candidatar-se, uma conversa connosco para ver se ajudava a que esse projeto avançasse com financiamento público, 2 a 3 milhões, com envolvimento da Sra. Ministra da Agricultura e envolvimento da CIME, Tâmega e Sousa, com o assinalar dessa proposta que não era só para Baião, era para o território. E vamos perder isto tudo, porque o que é grave no meio disto tudo, Sr. Vereador, é o senhor dizer que não há qualquer projeto para aquilo. É porque quando nós perdemos esta possibilidade, o que eu dizia ao vereador Gélima era uma coisa muito simples. Oxalá, que quem pegou agora nisto, então, porque deve ter alguma coisa aqui melhor para os associados, porque efetivamente, como diz o Sr. vereador Gélima, a primeira questão, quando nós começámos a falar nisto, era do passivo, não é? Porque se resolvesse o passivo, 200 e tal mil euros, já era bom. E, portanto, nós chegámos a 465 mil euros. Lembro-me que o Sr. vereador um dia quis baralhar aqui isto, dizendo, bom, mas então, Sr. vereador, aqui, já nem agora nem sei se foi aqui, se foi nas redes sociais, que era comparar este negócio com a aquisição por parte da Câmara do Centro Cívico de Santa Marinha do Zézer. Foi aqui, Sr. Vereador. Foi aqui. O Sr. Presidente Okay. foi aqui. Não tinha presente, mas foi aqui. E eu dizia-lhe, na altura, uma coisa muito simples, é que são duas coisas completamente distintas. Santa Marinha do Zézer é uma coisa que fica para nós, só não foi comprada ainda no tempo do Dr. Jorge Carneiro, que o queria comprar, mas na altura o proprietário não estava disponível para venda, e nós conseguimos comprar, e é uma coisa que é para nós. Coisa diferente é a adega, que nós queremos apresentar uma candidatura. Para apresentar a candidatura, depois dos vários desenvolvimentos que houve, a solução era ela só estando na nossa propriedade, tínhamos que ser os proprietários, qualificávamos-la e devolvíamos-la. Portanto, aquilo até havia de ser gratuito, porque não era para nós sermos depois a gerir. E eu disse-lhe isto, são coisas completamente distintas. E, portanto, Sr. Vereador, não deixa de ser estranho que o senhor, tendo dito aqui que achava aquele projeto muito interessante, não deixa de ser estranho que, tendo dito aqui tão bem, que enquanto fosse vereador não assumia funções nestas entidades. Mas o que é certo é que hoje o senhor é que é o presidente da associação que gera aquele espaço, continuando a ser vereador, e agora que me diz que afinal não há qualquer projeto. Aliás, Sr. Vereador, uma das coisas que me dizia, agora nem sei se foi o Sr. Vereador, se foi um associado, acho que foi um associado, que me dizia assim, não, mas é que vai aparecer uma proposta, eu ainda nem sabia de quem era, vai haver uma proposta alternativa em que a pessoa que vai tomar conta daquilo garante no imediato o pagamento de todas as dívidas aos associados. Bom, e portanto, não sei se isso já aconteceu ou não, ao Sr. Vereador, eu, relativamente a este processo, não há dúvida que para mim, há de me ficar sempre gravado na memória quem foram as pessoas que, a dada altura, perante uma proposta tão simples, tão vantajosa para todos, de valorizar aquele espaço de uma forma ou de outra, eu nunca a saberei na plenitude, contribuíram para que este acordo não se tivesse realizado. Depois, questão de bitetos. E pronto, o Sr. Vereador também já respondeu. Enfim, Sr. Vereador, permitir-me-á, porque o Sr. Vereador e o Sr. Vice-Presidente já falou tudo, quer na última reunião, quer nesta. Aliás, evocou
aquilo que é o seu mérito enquanto empresário, nomeadamente na área turística, para além de outras. Enfim, perdoar-me-ão, eu agora aqui, a Belo Giro, que tem um trabalho notável e tem sabido aproveitar, acho eu, aquilo que é o facto de sermos hoje um destino turístico sustentável, e o que isso implica, que o Sr. Vereador um dia, se quiser perceber mesmo bem, basta ler um relatório da Artcheck, até para ficar com a ideia e separar o trigo do joio, e portanto Belo Giro, terra, água, ar, parece-me que no ar ainda não evoluiu muito, mas na água, bom, muito bem, fica aqui, é o privado, e nós cá estaremos para fazer a nossa parte, para facilitar, porque também aí o senhor até já tem experiência nessa área, enfim, na água, pronto, quem sabe, e nós cá estamos, quer dizer, mais que dizer, ali é que é bem, ouça, fica aqui o desafio e a abertura para si ou para outro qualquer. Mas não queria dizer mais nada relativamente a isto. Quanto ao quarto ponto, em relação à limpeza das vias de comunicação, Sr. Vereador, também não é nada de muito novo, ou seja, não há dúvida que há anos mais difíceis que outros. Este está a ser um ano mais difícil que os outros, porque na maior parte das nossas vias de natureza municipal nós já vamos na terceira limpeza, ou seja, na maior parte dos casos já fizemos 2 limpezas e vamos na terceira, e estamos com muita dificuldade porque, dependendo das condições atmosféricas de cada ano, efetivamente temos mais ou menos problemas, e portanto este ano tivemos logo muito cedo, no início do ano, calor, chuva a seguir, sol, calor, chuva, sol, e dizem-me que os nossos técnicos, que há determinadas espécies aí das nossas vias que crescem 1 centímetro por dia, e obviamente, enfim, por mais que tenhamos uma força de trabalho, não tem sido fácil, e estamos inclusivamente a externalizar, porque é aquilo que nós podemos, fazer aquisições de serviços para complementar aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas aquilo que eu estou a fazer é aquilo que o senhor, se fosse Presidente da Câmara, faria, ou seja, os nossos serviços têm instruções há muito tempo, se não conseguirmos fazer em tempo útil aquilo que são os desafios, recorra-se a uma prestação de serviços, aumenta a despesa, mas tem que ser. É o que depende de nós. É verdade que o senhor Vereador até reconhece, a dada altura, bom, é que não vão conseguir, mesmo com a prestação de serviços, não vão conseguir, porque tem a ver com a falta de mão de obra e emprego. Bom, o senhor Vereador sabe da dificuldade quando admite isso, é que não vão conseguir. Agora, quando diz assim, que é isto que é curioso da parte do senhor Vereador, que é sempre ali a forma como quer, a partir de uma coisa que seja mais ou menos desagradável para as pessoas, retirar os dividendos no sentido de atirarem tudo que mexe no Executivo. Quer dizer assim, então, se a Câmara, mesmo depois de ter mais capacidade de resposta em termos de recursos humanos e materiais, mesmo assim, não consegue fazer com a rapidez que gostaria, como é que se disponibiliza para ainda dizer à AIP que pode fazer por eles? É a sua dúvida, não é? Ó Sr. Vereador, penso que está a ouvir, está a escrever, mas está a ouvir ao mesmo tempo. E que é o seguinte, é muito simples, ó Sr. Vereador, é que se nos transferirem essas competências, obviamente nós com o tempo, em sede de definição de um programa do nosso plano e orçamento, podemos dizer, temos mais estas vias a fazer e essas externalizamos-las logo. Concurso público, não tem que ser assim uma coisa por aquisição de serviços assim de um mês para o outro. Eu penso que o Sr. Vereador tem conhecimento dessa faculdade, não é tão simples como isso. Se nos disserem, agora passa a ser uma responsabilidade vossa, pronto, nós metemos o nosso plano e orçamento, fazemos um concurso público e dizemos que queremos isto limpo entre aquela... portanto, naquela via e naquele período de tempo, e resolve-se. Portanto, é simples. Depois, taxa turística que não percebeu, porque então a tirarmos a taxa turística também devíamos tirar as outras taxas. Pronto, há aqui um erro, do meu ponto de vista, de análise muito forte, Sr. Vereador.
quando foi o Covid, foi uma coisa que afetou todos, nós tivemos medidas voltadas para todos. A taxa turística é voltada para as empresas de turismo. Não sei se tinha reparado nisso. E por isso é natural que taxa turística, turismo. Era a primeira vez que íamos implementar. Depois, que tenho aqui uma proposta para a Festa dos Imigrantes. Eu, em primeiro lugar, assinalo a sua evolução em relação àquilo que foi, as considerações que fez em relação à Festa do Imigrante no ano anterior, porque, por aquilo que me percebi, agora não me lembro bem todo o contexto, mas pareceu-me que o senhor entendia que não se devia fazer Festa do Imigrante. Não sei se estarei a interpretar bem e, obviamente, se quiser dizer alguma coisa só para me localizar melhor, tenho a impressão que o Sr. Vereador, o ano passado, se manifestou contra. Não, acho que há 2 anos, quando estava cá, porque acho que o ano passado, por esta altura, não estava cá. Há 2 anos. Há 2 anos, manifestei que havia sido feito de outra forma. Sim, Não. relação- Eu tenho a ideia que foi contra. Eu até lhe digo, Não, eu vou lhe dizer a seguir porque é que foi contra. Agora, Contra o modelo, talvez. Não. Agora, contra o modelo, talvez. podemos recuperar isso. Mas eu tenho a ideia que era contra. Que disse a dada altura, não faz sentido nenhum, porque os imigrantes não precisam que a Câmara lhe pague o almoço. Foi qualquer coisa assim. Isso é um modelo. Não quer dizer que eu fosse contra o encontro de imigrantes. Agora, o modelo O comum modelo, é ou seja, verdade. o Isso modelo, é ou seja, verdade, nós isso é verdade. pagarmos, E não precisam mesmo. nós pagarmos-lhe o almoço, não é? Ou seja, era um modelo que implicasse não ter almoço. Só festa, porque festas dos Só- imigrantes, felizmente, têm muito. Conversações e coisas produtivas, quer para nós, quer para eles, Claro. se calhar têm poucas. Pronto, ou É só seja, festas. era um modelo que não tivesse o almoço. Ao Sr. Vereador, O que não é fácil para o Partido Socialista, eu sei, não tenho almoço, não é fácil, mas nós achávamos que sim, só por isso. Muito bem. Ao Sr. Vereador, eu noto, por um lado, aqui uma certa evolução. Portanto, sem almoço, enfim, sublinhar isso. Aliás, quando nós apoiamos a Associação Empresarial de Baião, quando o senhor era o presidente, nós também, na gala, penso que nos associámos ao pagamento do jantar e o senhor vereador nunca nos falou nisso e até acredito que nenhum dos empresários que lá está precisa que a Câmara lhe pague o jantar. Mas, tudo bem. Ao senhor vereador, dizer-lhe o seguinte. Quem reduz a festa dos imigrantes a que, enfim, as pessoas vão lá porque a Câmara lhe paga o almoço é realmente uma visão muito redutora e, portanto, eu sublinho aquilo que é a evolução de dizer bom e sublinho e valorizo. Também não quero agora, ou seja, não há dúvida que o nosso encontro com a comunidade imigrante é muito importante e que vai muito para além do almoço. O almoço também é importante. Aliás, o convívio em torno da mesa é sempre muito importante, é o estarmos uns com os outros, é o falarmos. O Sr. Vereador não tem ido e, por isso, como não tem ido, também acredito que não consiga perceber que as conversas que o senhor agora aqui falava, e mesmo os temas das conversas que o senhor aqui fala, compreendo que não estando por dentro possa dizer isso, porque não vai lá e é contra o almoço pelo menos, mas eu também me parece, porque está implícito nisso, estes encontros que nós temos com os imigrantes servem para tudo, serve para matar saudades, para darmos um abraço naturalmente, para estarmos uns com os outros, para convivermos. Eu tenho vindo a dizer muito que não há melhor rede social do que estarmos uns com os outros, e aí é também esse aspecto, mas tem servido também exatamente para passar a informação, nomeadamente, olho de um protocolo que o ano passado chegámos a passar, que tem a ver, agora falta-me o nome mesmo de uma entidade estatal e que serve também como ponto de encontro e de atração, nomeadamente de investimento. Mas, Sr. Vereador, há aqui toda a abertura e o Sr. Vereador fica convidado desde já, eventualmente se quiser materializar e por escrito o que é que quer sugerir mais para nós lhe podermos fazer chegar e mais, estar presente, porque terá também a oportunidade, naturalmente, de fazer passar as suas ideias. Muito bem, chegamos então assim ao final desta nossa priorização de dia, passamos à ordem do dia.
Apoio, ponto número 1, apoio financeiro à fábrica da Igreja da Paróquia de Santo André de Ancede, festas em honra de Nossa Senhora do Pé da Cruz, proposta. Portanto, é uma revogação de uma proposta que já cá trouxemos, porque erradamente já tínhamos atribuído este apoio, mas vinha com um valor anterior àquele que já está agora definido. Portanto, aliás, já o ano passado tinha sido o valor atual e, portanto, vem no sentido de revogar uma e corrigir. Queria saber se alguém se quer inscrever. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Apoio financeiro à Comissão de Festas de Santa Marinha do Zezer. Festas de Santa Marinha. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3. Nomeação de conselheiro externo para a igualdade, prevista no Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação, assinado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o município de Baião. Substituição, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social. É também uma proposta de gestão corrente no âmbito da descentralização de competências. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Isenção do pagamento de taxas por parte da Comissão de Festas de Santa Marinha do Zezer no âmbito da realização das festas em honra de Santa Marinha do Zezer. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Doação de motociclo à GNR de Baião. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se? Não percebi. Peço desculpa pela distração, mas eu tinha uma intervenção a fazer nesta proposta. Faz favor. Portanto, Sr. Presidente, é só dizer que, como é óbvio, nós nos congratulamos e devemos estar contentes e satisfeitos com isso quando ajudamos as nossas instituições, enfim. Mas deixar aqui julgo há um ano atrás, sensivelmente ou mais, que nós sugerimos, portanto, e decorrente de uma visita que o PSD fez às instalações da GNR, onde foram ali verificadas as necessidades, inclusive a nível da estrutura, que também já sabemos que a curto prazo será algo de intervenção, que a frota automóvel também não estava nas melhores condições e sugerimos a oferta de uma viatura. Pronto. E o Sr. Presidente na altura disse que isso seria, digamos, do âmbito e da responsabilidade, neste caso, da GNR, que nas instituições que as regem e que estão, portanto, sobre as quais estão tuteladas, que deviam recorrer, inclusive ao Ministério, mais ou menos nesse sentido, Ministério da Administração Interna, para digamos, a cedência destas viaturas, ou renovação das viaturas. E por isso estamos satisfeitos que esta doação seja feita e, afinal, quando queremos, fazemos. Portanto, de qualquer das formas, deixar aqui o nosso agrado e o nosso registro de que vemos com bons olhos este tipo de ação. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Vereadora, tem toda a razão. Eu acho e continuo a achar que todas as áreas de intervenção em que o Estado tem uma responsabilidade direta deve garantir a todos os interventores todas as condições para poder operar em condições. E eu, por norma, já o disse aqui várias vezes e de diversas formas, dizia muitas vezes, olha, em relação aos bombeiros, por exemplo, em relação aos bombeiros e às EIP e às pressões que tivemos aqui tantas vezes, não é? No sentido de mais uma EIP, e que eu dizia, bom, mesmo até quando o Sr. Ministro era o nosso conterrâneo José Luís Carneiro, e disse-lhe isso a ele também, é que, da mesma maneira que se as respostas na educação pública têm que ser garantidas pelo Estado, coloca os professores, da mesma maneira que a resposta no Sistema Nacional de Saúde deve ser dada
pelo Estado, também ao nível dos bombeiros, se queremos a profissionalização, se é um serviço, enfim, que corresponde a uma necessidade efetiva e permanente, também deve ser garantida pelo Estado, e da mesma maneira que a GNR. É verdade que nós na GNR, aqui há uns anos, penso que não foi neste mandato, em função também daquilo que era, enfim, não as melhores condições, já tínhamos oferecido uns computadores, porque se isso punha em causa aquilo que era a sua melhor resposta à segurança da nossa população. Da mesma maneira que quando há pequenas intervenções de necessidade, também não devíamos ser nós, mas vamos lá, dizer que esta questão desta mota ocorre num contexto muito especial e, portanto, que eu compreendo que possa ser dito, bom, mas então também deveria ser o Estado, e aí continuo a dizer a mesma coisa. Da mesma maneira quando foram os computadores. Mas surge num contexto muito especial. Conforme a senhora vereadora sabe, e eu fui dando aqui sempre feedback disso, nós, enfim, desde o tempo em que o Dr. Gélis Carneiro era Ministro da Administração Interna e que inscreveu, nomeadamente, a qualificação do posto da GNR nas prioridades do Ministério da Administração Interna, quando, entretanto, o Governo cai e há um novo Governo, eu acompanhei junto da Sra. Ministra, Margarida Velasco, estas questões, esta e todas as outras, e felizmente, enfim, chegou a bom porto a questão nomeadamente do posto da GNR, mas quando eu ia falar com ela, falava do posto da GNR, da qualificação das instalações, das viaturas, do número de efetivos e de uma coisa mais simples, que infelizmente ainda não está resolvido, que era de um TPA. Um TPA é uma possibilidade de pagamento multibanco. E, portanto, conseguimos manter em cima da mesa a questão da qualificação do posto da GNR. A boa notícia é que na segunda-feira, portanto, na sexta-feira terminou o prazo para a apresentação de propostas. Eu estava, enfim, um bocadinho apreensivo, porque está a haver muita dificuldade em relação a muitas obras, de haver candidatos às obras. Tivemos recentemente, inclusivamente, uma obra temos já mais que uma que não há candidatos, e tivemos até recentemente uma de haver candidato e depois desistir ou qualquer coisa do género. Portanto, estamos com essa dificuldade, e eu estava com algum receio que pudesse não haver candidatos para também o quartel da GNR. E, portanto, a boa notícia, na segunda-feira fiquei a saber que há mais que um, há 3 ou 4, e, portanto, estaremos garantidos. Mas, nesse âmbito, qualificação do posto da GNR, numa segunda fase, falta de veículos, e eu numa conversa, quer com a Sra. Ministra, quer depois aqui com o Sr. Comandante Territorial, enfim, do Norte, a questão da necessidade de uma viatura. E a dada altura, numa conversa, enfim, que correu bem, ele dizia, bom, havendo a qualificação do posto da GNR e a colocação aqui de uma viatura, então se calhar a Câmara está disponível para oferecer uma moto. Tivemos a qualificação do posto, tivemos a colocação de uma viatura. Eu acho que se não tivesse dito a questão da moto, se calhar teríamos as duas coisas, mas o que é certo é que foi assim, tal e qual. E, portanto, apesar de tudo, fico muito satisfeito. E da mesma maneira que tínhamos oferecido uns computadores aqui há uns tempos atrás, sem qualquer outro tipo de acordo ou retorno, fico também muito satisfeito com isto. Ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 7, atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, processo 31/2025, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Sr. Vice-Presidente e Vereador de Polo dos Assuntos Sociais, faz favor. Sr. Presidente, obrigado. Só mesmo para dar conta, independentemente daquilo que é a finalidade desta proposta, que nós também já fizemos a atribuição das primeiras habitações sociais a famílias que estavam identificadas na nossa estratégia local de habitação, já estão a residir na Escola de Paredes de Baixo, que foi requalificada, e deixar aqui esse registro aqui a todo o Executivo do município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 8, aprovação do Manual de Gestão de Conflito de Interesses do município de Baião, proposta.
Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a organização de conferências e debates de interesse para o tecido empresarial de Baião. Proposta, portanto, a atribuição de um apoio suplementar em relação àquilo que são outras atividades que apoiamos, no valor de 1.500 euros. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador, faz favor. Desculpa, estava a gravar. É mais um apoio que fazemos à Associação Empresarial, neste caso concreto aos empresários de Baião. A forma de lhes fazer chegar exatamente o apoio através da Associação Empresarial e dizer-lhes que vem inserido exatamente naquilo que são organizações de conferências e debates com o tecido empresarial de Baião. Alguns são feitos diretamente com a Câmara Municipal, outros são feitos através da Associação Empresarial. E neste caso em concreto vai ser muito mais vocacionado para a divulgação no mercado de bolhão, numa atividade conjunta entre a Associação Empresarial e a Conecta Baião. Num evento de Baião do Avesso, que decorrerá no Bolhão nos dias 18 e 19 de julho. Portanto, estamos associados à Câmara Municipal, portanto, já o faria naturalmente, poderia ser numa conferência aqui em Baião, neste caso será, em concreto, no Bolhão e Baião, mais uma vez, através da Câmara e através da Associação Empresarial e da Conecta, estamos aqui de braço dado a divulgar o que melhor se faz em Baião. Muito obrigado. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 10. Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, Patrulha Baião, Vigilância Complementar, normas provisórias, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vice-Presidente e Vereador do Pluro da Juventude, faz favor. Juventude e Proteção Civil, essencialmente para apelar aqui à participação de todos os nossos jovens, com a idade compreendida entre os 14 e os 30 anos. Isto é um programa que já se vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, nomeadamente naquilo que são as oportunidades criadas pelo Instituto Português de Desporto e da Juventude. O município tem vindo a pôr em prática esses programas desenvolvidos por essa entidade e, paralelamente a isso, foi aqui falado o ano passado, foi convertido para o nosso plano de atividades deste ano de 2025, que vínhamos sentindo que havia procura por parte dos nossos jovens, mas as candidaturas que eram apresentadas ao IPDJ limitavam um pouco ao número de participantes. Nós, aquilo que dizíamos o ano passado, aquilo que deixámos em orçamento para realmente poder pôr em prática este verão de 2025, era nós criarmos aqui um programa complementar em que irá proporcionar e permitir a todos os jovens que tenham interesse em participar nesta atividade. O Patrulha Baião direcionado para a natureza e as florestas, que possam realmente candidatar-se àquilo que é o programa do IPDJ, assim como ao programa do município, para que realmente todos tenham essa oportunidade, todos nos ajudem, porque este é um programa que aquilo que é o voluntariado deles traz benefícios para toda a comunidade e para todas as nossas florestas, digamos assim, porque há um cuidado de assegurar aquilo que é a participação deles junto das duas corporações de bombeiros, de acordo também com aquilo que é o nosso plano operacional municipal, deles poderem estar em zonas críticas. Também deixar nota que já houve momentos noutros anos em que este alerta dado pelos nossos jovens evitou incêndios de maiores proporções, portanto apelar muito à participação deles, dizer-lhes que este ano ninguém irá ficar de fora, assim todos queiram participar, porque o município cá estará a acompanhar este programa de âmbito nacional, também com estas normas provisórias que trazemos aqui hoje, de forma a que todos os jovens possam usufruir e realmente irmos um bocadinho mais além daquilo que está previsto em termos nacionais, e aqui a partir de Baião também dar um sinal que estas matérias que podiam ser replicadas em todo o país, e se o próprio IPDJ entender que deve aumentar o número de participações, acabará por ser sempre mais fácil. Paralelamente a isso, também deixar só aqui um registro, também me parece justo, aquilo que foi a ação da União de Freguesias de Loibos da Ribeira e Tesouros, porque eles próprios também se candidataram a uma atividade promovida, a um projeto promovido pelo IPDJ, neste caso é o Patrulhar o Rio Teixeira,
e deixar esse registro à própria Junta de Freguesia, por ter tido autonomia, por ter ela própria agarrado esta oportunidade destes projetos, e apelar a todos os jovens que, além da participação no Patrulha Baião, direcionado para a Natureza e Florestas, que eles próprios, pelo menos aqueles que residem e que têm confrontações com o Rio Teixeira, que também se possam associar a esta iniciativa da Junta de Freguesia, que é o Patrulha ao Rio Teixeira. Portanto, apelar à participação, e é realmente mais uns programas de voluntariado dos nossos jovens que também deve ser aqui evidenciado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 11. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo entre o município de Baião e o Motoclube Baionense. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, obrigado. Era só para fazer uma pergunta, se é que sabem responder. Quantos pilotos correm a nível nacional na categoria do piloto que vai ser hoje aqui apoiado, Vítor Pascoal? Tem esses dados? Não, não tenho. Não temos esses Não dados? temos, não, não. Ok, obrigado, Sr. Muito bem. Então, não havendo mais, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra também. Quem se abstém? Aprovado com maioria dos senhores vereadores do PS. Sr. Presidente, queria fazer uma declaração de voto, por favor. Muito bem, faz favor. Portanto, nós votamos contra esta proposta, mais uma vez, porque achamos que o valor que é dado ou que é apoiado ao motoclube para as suas atividades é relativamente pouco para aquilo que fazem na dinamização da vila, do concelho e até da comunidade em geral. Portanto, o valor é pouco. Para além disso, continuamos a não achar bem que se apoie um piloto com 6.000 euros, um piloto de um carro, e outro piloto com 12.000 euros para outro carro. Portanto, achamos que é um valor exagerado para este tipo de atividades. Para além disso, continuamos a dizer que isto é feito porque são dois apoiantes do Partido Socialista em 2021 e, pelo que sabemos, já vão ser também apoiantes em 2025 e, portanto, fique bem registado isto. Pronto, Sr. Vereador, enfim, eu suponho isto na declaração de voto, isto devia pôr isto na discussão, não é? Porque depois fica à espera que eu não responda à declaração de voto. Pronto, lamento as suas informações. Primeiro, porque o que diz aí é saber mais do que aquilo que eu sei, não é? Já é que foram apoiantes e vão ser apoiantes. Segundo, não tem nada a ver comparar um carro com outro carro. Vamos a falar um campeão da categoria nos últimos 2 ou 3 anos com alguém que faz uma... São coisas completamente distintas. E, portanto, o senhor, desculpe, agora, o senhor, eu gostava... É que o senhor, em concreto, dos valores, porque a questão que se põe, e o senhor já levantou aqui sempre, que é recorrente, é dizer assim, bom, porque é que para um apoio que se dá ao Motoclube Baionense, era isso que o senhor dizia nos últimos tempos, porque é que é através daqui que sai o valor para apoiar outras atividades e tal, e a resposta que se dá, que são desportos motorizados, e o senhor dizer assim, eu não concordo com este, nem com este, não com este. Já se disse, inclusivamente, que uma das hipóteses será, e portanto, como nós tivemos este procedimento durante este mandato, mantemos-lo mais uma vez, mas que eventualmente no futuro possa ser caso a caso. Agora, o estar a comparar a situação em concreto que é explicada na proposta, que já lhe foi explicada não sei quantas vezes, que são situações distintas, relativas a abordagens distintas e que por isso têm um valor distinto, e o senhor estar a querer misturar tudo não é correto, mas eu compreendo. Muito bem, então está votado, há esta declaração de voto e esta é a minha consideração, que eu quero que fique também. Muito bem, então, proposta número 12, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Conecta Baião, proposta. Portanto, é também uma associação, talvez das mais recentes que temos no nosso Conselho, e que, em função do seu plano de atividades, e uma das atividades foi aqui referenciada agora há pouco, também tem aqui um apoio de 1.750 euros. Queria saber se alguém se quer inscrever. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, em relação a esta associação, dizer o seguinte, se houve, das poucas vezes que acho que estávamos de acordo, e que eu estou de acordo com o que o senhor diz, uma das poucas vezes foi quando o senhor, na tomada de posse desta associação, fez uma intervenção nessa tomada de posse. Eu até tive o cuidado de comentar aqui com a minha colega que
que estava completamente e plenamente de acordo com aquilo que o senhor lá disse. Com tudo, o que é difícil, mas estava. Depois dizer o seguinte, também nessa mesma intervenção o Sr. Presidente frisou que essa associação, quando veio cá à Câmara Municipal, disse que vinha cá reunir com a Câmara e que não precisava de dinheiro. Se eu bem entendi, se bem me lembro na altura da intervenção do Sr. Presidente, e gostava que me corrigisse, que não precisava de dinheiro, que não era por isso que vinha à Câmara Municipal. E, portanto, vejo aqui que, afinal, não é bem assim, porque aparece aqui o apoio. Depois, ainda outra coisa, é que algumas das atividades que vêm aqui mencionadas são atividades que já são realizadas, e já são há muitos anos, por outras entidades do Conselho. Que eu acho que estamos aqui a duplicar atividades, muito, a duplicar, ou seja, a querer fazer aquilo que outros já fazem há anos e queremos vir aqui e fazer novas atividades que não são novas. Depois ainda, no plano e orçamento para 2025 não aparece o apoio da Câmara de Baião. Eu queria perguntar porquê. Porque será porque foi definido há muitos poucos dias e não tiveram a hipótese de o colocar no plano e orçamento, ou foi porque não colocaram porque não estavam a contar com ele? Se é que me podem responder a isso, eu sei que o Sr. Presidente vai-me dizer, isso não é connosco, é quem apresentou o documento, o que é facto é que não está no orçamento, no orçamento da entidade, este apoio. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Vereador, há uma coisa ou outra que o senhor imagina aquilo que eu lhe vou dizer, porque já me perguntou tantas vezes e eu respondo-lhe sempre a mesma coisa. Nesta, como é a primeira vez, o senhor não sabe o que é que eu lhe vou dizer. Mas vou-lhe dizer o seguinte. Há um regulamento de apoio ao movimento associativo que foi aprovado por todos nós, inclusivamente pelo senhor vereador. E, portanto, qualquer associação que, em função desse regulamento, peça aqui um apoio, é analisado e vemos se é ou não passível de ser apoiado. Portanto, para este apoio vir aqui é porque houve um pedido e, em função desse pedido, há razão para haver aqui um apoio de 1.750 euros. É verdade que eu disse, e se disse é porque é verdade, que eu não falho, Sr. Vereador, já lhe disse isto, que quando a associação veio pela primeira vez falar connosco, disse que o objetivo, e naquela altura, não era essencialmente vir pedir apoios. E se isso é verdade, o Sr. Vereador agora já não se lembra, que eu também disse nessa altura, que eu lhes disse a eles o seguinte, ouça, mas isso para nós não é... se não precisarem de apoios, ótimo, mas não é por estarem a dizer isto, que se precisarem de apoios para a prossecução das vossas atividades, nós cá estamos para apoiar como apoiamos outras entidades. Portanto, o Sr. Vereador esqueceu-se de dizer isso, ou já não se lembra. E, portanto, vem aqui o apoio porque fizeram uma candidatura. Ou seja, se não precisassem, não pediam, fizeram candidatura, têm mesmo o apoio. Quando o Sr. Vereador diz, bom, mas eles vêm aqui fazer atividades ou propor atividades que são duplicadas. Isto fica consigo, Sr. Vereador, quer dizer, porque sabe quando vem cá a banda de música de Santa Marinha e depois vem também a banda de música de Ancede, podemos dizer que são atividades duplicadas, Sr. Vereador. Ou então, quando vem cá uma associação desportiva, são atividades duplicadas, quer dizer, cada um tem o seu âmbito de intervenção e algo há para todos, e haja pessoas no movimento associativo e cooperativo e de todas as outras ordens e social, portanto não estou a ver qual é o problema, portanto, enfim, se é duplicado ou não, há um plano de atividades, todas as outras questões, bom, é uma associação, faz as atividades, demonstra que as faz, tem um apoio. Se achar que deve pedir, nós só nos podemos pronunciar em relação às solicitações que temos e tivemos-la e estamos em condições de propor este apoio. O Sr. Vereador tem dúvidas porque vai fazer alguma coisa, esta associação, por aquilo que está a pedir, entende que não vem de encontro a uma necessidade ou que não está de acordo por outro motivo, da mesma maneira que votou contra a proposta anterior relativamente ao Motoclube Baionense, vota contra este também e ficamos todos bem na mesma. Portanto, eu punha então à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade.
Proposta número 13, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e o Rancho Folclórico de Baião. Proposta. Queria saber se relativamente a este assunto alguém se quer inscrever. Senhor Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, só se me permite, até uma vez que esta proposta também tem aqui incluído aquilo que são os apoios, nomeadamente aos ranchos folclóricos que têm a intervenção nos seus festivais de ranchos internacionais, até porque o Sr. Presidente há bocado falou nisso, só mesmo dar nota daquilo que foi a entidade que esteve presente e com quem dialogámos na Festa do Imigrante do ano passado, e que tem a ver com a Associação da Diáspora no Mundo, e que é uma associação que tem com a intenção de promover e estimular iniciativas recreativas, culturais, sociais, académicas e humanitárias junto dos portugueses e das comunidades, e dar nota, uma vez que o Sr. Presidente questionou quem seria essa entidade, entretanto foi-me possível verificar e era dar essa informação para que não fique esquecida. Muito bem, então eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos, do período de ordem do dia. E eu pedia, não temos hoje, infelizmente, público na sala, de maneira que eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os assuntos foram aprovados por unanimidade, à exceção do ponto número 11, que foi aprovado por maioria, com 5 votos a favor e 2 votos contra dos senhores vereadores do PSD. Muito bem, então eu punha a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata em minuta é aprovada por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final desta nossa reunião do dia 25 de junho de 2025. Agradecer a toda a Câmara, às e aos funcionários aqui presentes e que garantem o funcionamento da mesma, e também o cumprimento a quem nos vai acompanhar depois através da transmissão digital desta reunião. Muito obrigado. Boa tarde.